Que bom que você está aqui conosco nesse canal. A mensagem de hoje, nós trabalhamos sobre mordomia cristã. Será que o dinheiro você tem transformado ele em bênção ou maldição? É muito especial nós entendemos que Deus está muito mais interessado no teu coração do que na sua oferta. Então deixa Deus falar o teu coração através dessa mensagem. Eu queria compartilhar um pouco a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, e eu quero falar hoje sobre algo que, para muitas pessoas, isso é meio desconfortável falar num ambiente da igreja, que é sobre dinheiro, é sobre prosperidade, mas muito mais do que dízimos e ofertas, é sobre realmente a boa mordomia, a mordomia cristã. É muito fácil de repente falar lá no trabalho, lá no futebol, lá na academia, ou de repente com as amigas, naquela reunião de amigas, sabe? Mas daí quando vem na igreja parece que tem um estigma, né? As pessoas têm dificuldade, mas se você já congrega conosco já há um bom tempo, sabe que nós falamos sobre dinheiro com muita facilidade, porque assim como nós falamos de dinheiro na nossa família, nós falamos aqui também sobre dinheiro e não temos dificuldade, porque somos família. Então, hoje eu quero refletir sobre esse tema, e o primeiro destaque que eu quero trazer aqui, que uma mentira que precisa ser desconstruída, é que é pecado prosperar financeiramente. Já viu isso? Então, o primeiro passo, vamos desconstruir isso. Quando nós vamos lá em Jeremias 29:11, a palavra diz que o sonho de Deus é nos fazer prosperar. Mas prosperar é só dinheiro na conta? É só um patrimônio? Ou é prosperar mais do que isso? Quando nós vamos olhar, temos prosperidade, e eu entendo que o desejo de Deus é muito mais do que prosperar numa área, mas prosperar em abundância em todas as áreas. João 10:10 fala que Jesus veio para nos dar uma vida em abundância. Então, prosperar emocionalmente, prosperar espiritualmente e prosperar financeiramente, por que não? Porque nós, olhando para a palavra de Deus, nós temos muitas pessoas que têm um registro de prosperidade. Nós vemos alguém que foi muito próspero, como Davi, como Salomão, então assim, Abraão. Nós temos muitos homens de Deus que têm registrado que eles prosperaram. Então, essa é a primeira mentira. Vamos partir do pressuposto que todos nós podemos prosperar, amém? Então tá bom, partindo dessa verdade, vamos lá, o que é o dinheiro? Se eu perguntar assim, o que é o dinheiro? Na verdade, o dinheiro, ele é um instrumento de troca, certo? Então eu troco tempo de trabalho, de vida, por um salário, por um dinheiro. Eu troco, de repente, o dinheiro por um bem. Eu compro um carro, eu compro um bem material, e é uma troca por dinheiro. Então, o dinheiro, ele é amoral. Ele não é nem bom nem ruim, mas o que eu faço com ele vai definir se eu vivo bênção ou maldição. A minha pergunta é: os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, você tem usado como bênção ou maldição? Será que às vezes as pessoas estão tão focadas ali nos recursos e no valor, e não entendem que existe um princípio que vai além disso? Quando nós vamos lá para o início da igreja, nós já vemos registro até antes disso. Jesus, quando ele está ali, ele é confrontado com relação ao pagamento de impostos, ele fala assim: cadê a moeda que paga os impostos? Qual a imagem que está aqui? De César. E ele fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos entender, os impostos são pagos num percentual em cima da renda, e o dízimo é um percentual em cima da renda. Só que é muito mais do que a mordomia nos dízimos e ofertas, é a mordomia em tudo na sua vida. O que acontece é que quando eu não entendo claramente que o dinheiro, por ser amoral até chegar nas nossas mãos, ele passa por um circuito. Quem é da época que vinha aquelas notas de R$1, de R$10, toda rabiscada, com poemas, declarações de amor? Quem que se identifica? Certo? Você tá velho, hein? Mas sabe, vinha aquele negócio assim meio ceboso. E aí você cresceu dizendo: o dinheiro é sujo. E aí eu tenho uma percepção equivocada do dinheiro, e eu acho que o dinheiro é sujo. Por isso que, calma aí, não pode ter muito dinheiro. Hoje não tem, mas hoje é o Pix, né? Qualquer coisa, hoje você vai na rua, já vem lá alguém que está mendigando ali, já tem um Pix lá, né?
está tudo aperfeiçoado, né? Faz um Pix. Mas o dinheiro continua sendo a mesma coisa. É algo que é amoral, pode ser usado para bênção e maldição, e muitas vezes, não sei se você já parou para pensar, o dinheiro que chega nas nossas mãos, por onde que ele já passou? Você já parou para pensar que o dinheiro que Deus coloca nas suas mãos hoje, pode ter passado por alguém que usou esse mesmo dinheiro para prostituição, para o álcool, para a droga, para coisas que desagradaram a Deus? Como pode ser que tenha sido usado também para abençoar uma obra missionária, para abençoar o reino de Deus? Nós precisamos entender que o dinheiro em si, ele tem um papel nas nossas vidas. Nós vivemos numa sociedade onde a economia gira pela troca de riquezas. Todas as riquezas do mundo já estão aqui. Não vai vir um pote de ouro no céu. Não, todas as riquezas já estão aqui. Algumas exploradas, outras não. Eu posso ir, tem riquezas no subsolo, tal, e a riqueza vai sendo gerada aqui nesse mundo. Só que, a hora que eu entendo que todas as riquezas já estão aqui, eu preciso estar com o coração certo ao lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro deve ser meu escravo e não o meu senhor. O dinheiro deve ser meu escravo e não meu senhor. Muitas pessoas, porque tornaram o dinheiro o senhor deles, eles destruíram a família em busca de dinheiro, destruíram a integridade em busca de dinheiro, destruíram a sua saúde em busca de dinheiro, porque o dinheiro se tornou senhor da sua vida e não escravo. Eu lembro de um casal onde eles tinham muito dinheiro, muito próspero financeiramente. Assim, de muitos milhões, patrimônio bem considerável. De repente, o filho foi diagnosticado com uma enfermidade autoimune, degenerativa, e eles buscaram tratamento no mundo inteiro. Eles tinham recursos para isso. Os melhores profissionais, especialistas, e não resolveu. E aquele pai de família falava assim: olha, eu troco toda a minha riqueza pela saúde do meu filho. Só que tem coisas que você consegue trocar, e tem coisas que não. Porque aí aquele pai arrependido, porque ele buscou tanto dinheiro, tanta riqueza, que ele foi ausente na vida dos filhos. E a hora que o filho é diagnosticado, ele quer recuperar o tempo. Dinheiro é algo que você pode trocar, mas tem valores, tem muitas coisas que você não consegue comprar com o dinheiro. Por isso que eu preciso consagrar toda a minha vida ao Senhor. Muita tristeza que eu vejo pais de família roubando da família, não somente de Deus, mas roubando da família os recursos, que era para abençoar a família e está gastando com álcool, com prostituição, com coisas que desagradam a Deus. Muita tristeza eu vejo mulheres que caíram na armadilha dos jogos digitais e estão roubando da família, jogando com um tigrinho, com um leãozinho, não sei mais o que. Não faz sentido. Nós precisamos entender qual que é o papel desse recurso, porque independente da mão de quem passou, na minha mão o dinheiro deve ser bênção e não pode deixar se transformar numa maldição. Eu estou falando muito mais do que regularidade nos dízimos e nas ofertas. Eu estou falando de honrar a Deus com uma boa mordomia em tudo na minha vida. 1 Timóteo 6 diz lá, no versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Para ter amor ao dinheiro, você não precisa ter dinheiro. Você simplesmente precisa colocar o dinheiro como o senhor da sua vida. E nem sempre quem tem amor ao dinheiro tem dinheiro. Porque passa a vida toda correndo atrás do dinheiro que se tornou um senhor para ele. Nós precisamos
avaliar esse texto nessa perspectiva de que muitas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé. Tem muitas pessoas que não conseguem prosperar financeiramente. Porque eu creio que às vezes Deus trava, porque a prosperidade financeira pode levar a desviar da fé. A confiar tanto no dinheiro. Você conhece pessoas que prosperaram bem, compraram uma casa na praia, e agora eu não tenho mais tempo para ir para o culto, eu não tenho mais tempo para ir para pequeno grupo, porque agora eu só fico na praia. E eu não desfruto das bênçãos que Deus me deu. Howard Dayton, autor do livro Seu Dinheiro, que é a base do Ministério Crown, afirma que se pegar todos os versículos da Bíblia, que trata de fé e oração, nós chegamos a aproximadamente 500 versículos de cada tema desse, mas quando nós pegamos riqueza, bens e dinheiro, são mais de 2.000 versículos. Nós vamos abrir agora em agosto uma nova turma do Ministério Crown. Ali está o Aldo, ali levanta a mão, Aldo. O Aldo vai estar aqui depois, pode procurá-lo se você tem interesse em agosto, de passar por uma classe de crescimento na área financeira. Porque nós precisamos encarar essa realidade de que o dinheiro faz parte das nossas vidas e nós precisamos tratá-lo com responsabilidade. Não deixando ele ser senhor na minha vida, mas ser servo, escravo. Eu queria, nesse momento, convidar um casal aqui. O Fábio e a Paty, cheguem aqui. Eles têm um testemunho que eu gostaria que fosse compartilhado com a igreja. Nós pudéssemos ver como Deus honra um coração que honra a Deus. Certo? Fábio, Paty, compartilhe um pouquinho aí a experiência de vocês nessa área financeira. Como é que vocês foram impactados pelo poder de Deus aí nessa área? Bom dia, igreja. Obrigado por poder compartilhar essa história, essa bênção que nós vivemos na nossa família. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Na semana que o pastor me convidou, foi uma confirmação de tudo que a gente já viveu. As bênçãos que a gente vive, eu como hoje sou da área do marketing, eu sempre disse, antes de estar na área do marketing, que Deus, Jesus, eles sempre são muito marqueteiros, né? Vai lá e conta para a galera que você foi curado. Então, a gente precisa mostrar as bênçãos. E nesse panorama, como a gente vai falar de valores e vai falar de dinheiro, eu peço que os irmãos abram o coração para que entendam que é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre fidelidade e é sobre mordomia. Não é sobre a gente, tá? Não é sobre os valores. Então, a nossa história com o dinheiro sempre foi ruim. Então, a gente é um exemplo de que fomos escravos do dinheiro por muito tempo. E, na semana passada, a gente ouviu uma frase que vale repetir aqui, que o dinheiro, numa empresa, ele é um bom funcionário, mas ele é um péssimo administrador. E, durante muito tempo, ele administrou a nossa vida. A gente deixou ele administrar a nossa vida. Então, a gente é casado há 10 anos, 12, e nós fizemos... Eu falei assim, reduziu 2 anos do culto das 9 para 10h45. Falei, meu Deus. Corrigi rápido, antes de levar o apertão aqui. E, nesse tempo, a gente começou o nosso casamento com uma empresa também. Era um estúdio de fotografia. Quem conhece aqui, a gente da área da fotografia. Então, nós tivemos esse estúdio focado em grandes eventos, em casamentos, 15 anos e tal, festas grandes que aconteciam a longo prazo. Então, as pessoas contratavam a gente, parcelavam, e a gente recebia o dinheiro antes, 2 anos, 3 anos antes de executar o trabalho. E eu acho que, vou repetir a brincadeirinha, mas eu acho que só acontecia lá em casa da gente misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Então, o dinheiro que entrava era nosso, e a gente foi gastando, né? E aí, quando acabava, a gente usava cartão de crédito, e aí a gente ia embolando isso. Mas ia vivendo. A gente não sentia falta, porque o dinheiro entrava e saía, entrava, saía, e ficava naquela bola toda. Até que chegou a pandemia. E, na pandemia, os eventos foram cancelados, foram proibidos por lei. Era proibido fazer evento. E as pessoas não iam até o estúdio fazer foto, né? E, nessa época,
nós tínhamos uma renda bruta do estúdio, que também era nossa, de R$14.000. Essa era a nossa renda, que a gente sempre foi de 14 a 20 mil reais o que a gente ganhava. E aí caiu para R$6.000. Quando caiu para R$6.000, a gente se desesperou muito, porque acabou a capacidade do eu, Fábio, do eu, Patrícia, de fazer dinheiro. Que até então a gente conseguia fazer o dinheiro. E acabou a capacidade, porque até então era nós que estávamos no controle, sendo controlados pelo dinheiro. E, nesse ponto, foi onde Deus nos resgatou. Eu, falando aqui agora há pouco, no intervalo dos cultos, eu falei que Deus usou essa área para me converter de verdade. Isso aconteceu quando a gente tinha, na pandemia, 2020, nós tínhamos 3 anos de convertido. Então, com uma renda de R$6.000 e um gasto de 14, a coisa ficou incompatível. E a gente tinha acabado de começar o CRAU. A gente tinha feito três encontros do CRAU. E nós decidimos ser fiel. Lemos o livro, O Seu Dinheiro, que foi transformador para a nossa vida. E aplicamos. A Paty me puxou, ela até falou, lembrou agora aqui, que eu não queria vir, porque eu falei, a gente nem tem dinheiro para ir lá fazer o curso, né? Para comprar a apostila vai ser difícil, o que a gente vai aprender lá, né? Mas vim, pela honra e glória de Deus. Ela foi fiel nisso. E aí, quando a gente começou o CRAU, 3 encontros, veio a pandemia. O Luiz Carlos era o facilitador na época, e ele continuou da maneira que ele conseguiu, online. E a gente foi fiel. Toda semana a gente ia fazendo as lições, são lições semanais, a gente foi fazendo. E Deus foi mostrando que a gente precisava que ele entrasse na nossa vida por completo, e não só na vida financeira. Nós fôssemos fiéis no pouco, em tudo. E, nesse momento, a gente orava para que Deus abençoasse a nossa empresa e trouxesse mais clientes no meio da pandemia. E a gente ouviu muito claro dele. Como é que eu vou abençoar um negócio que não paga imposto faz 8 anos, que usa programas piratas no computador e que não está nem aí, nem contrata, negligencia, né, um contador. E os funcionários que a gente teve, nunca registramos. Então, Deus não ia abençoar um negócio desse. Não era um negócio ilícito, mas era um negócio que era inabençoável. Uau. Palavra nova. E aí, aconteceu que eu falei, tá bom, então, do meu jeito estava errado, então vamos seguir do jeito de Deus. E aí foi onde a gente levantou, um dos exercícios do CRAU é fazer o inventário. E esse inventário é colocar tudo. Prato, talher, tudo que você tem na tua casa, você põe lá para gerar valor, para você enxergar que você tem alguma coisa. E também as dívidas. E a gente nunca tinha levantado quanto a gente devia no estúdio, a empresa. E aí conseguimos falar com um contador que não cobrou para fazer esse serviço inicial. E ele levantou a dívida. E a gente chegou num valor de conta pessoal e de imposto de R$100 mil de dívida. Passava um pouquinho. Só de imposto, a empresa devia R$60 mil. Então, a gente estava ganhando R$6 mil e não conseguia imaginar o quanto era R$100 mil para pagar. Então, foi uma semana de choro, de lamento. Mas, nesse tempo, Deus usou esse contador para dizer para a gente, e ele não era cristão. Você precisa pagar 100 mil, mas você precisa pagar real por real. Então, quanto que você pode pagar? Aí a gente fez a conta e falou, olha, R$200 por mês. E a gente passou esse valor para ele, assim, tipo, cara, é só R$200 que a gente pode pagar. E aí ele falou, beleza, então vamos negociando, vamos fatiando isso em parcelas de 200. Eu pensei, ok, meus netos vão continuar pagando essa dívida, mas tudo bem. Mas não é assim que Deus trabalha. Porque quando a gente programou, ele falou, olha, então tem impostos aqui que são menores e a gente começa por ele. E a gente começou. Quando o contador ia tirar o boleto lá para a gente pagar, o governo entrava com um programa de recuperação de dívida e descontos. Então,
Dos 60 mil, essa dívida caiu para 15 mil. E em 3 anos, né, que isso aconteceu, falta 2 mil para a gente pagar, que já está negociado. E a gente começou com parcela de R$200. E eu estou lembrando aqui que a gente subiu um pouquinho, mas a gente ainda paga parcela de R$300. Por mais que Deus já abençoou, que a gente tem dinheiro para pagar mais, a gente, quando vai emitir o boleto, a parcela já está negociada lá. Dívida de cartão de crédito era 17 mil. Eu lembro que tinha uma dívida de 17 mil. E tem um pastor aqui, que eu esqueci o nome dele, pastor, que ele lidera até o motoclube. Que era o Wellington? Ellington. Eu compartilhei com ele que eu tinha uma dívida grande de cartão de crédito. Ele falou, irmão, eu não posso te ajudar em muita coisa nessa área, mas eu posso te dizer, atenda a todas as ligações e fala que você não tem dinheiro para pagar, mas que você vai pagar. E aí, foi isso que eu fiz. Era 3, 4 ligações por dia, eu atendia todas, conversava com... Até que chegou um ponto que a gente tinha um valor, e a gente juntou R$7 mil para pagar. E aí, negociando com o banco, eles falaram, beleza, 7 mil. Demorou 30 dias, um trâmite, e quando eu pedi o boleto, esse boleto veio de R$1.500. E quitou a dívida, e eu não fiquei marcado lá. E eu paguei ainda, eu lembro de ir no banco, era uma dívida do cartão do Itaú, de ir no banco e falar para o caixa, assim, esse boleto é real, ele é do Itaú mesmo, não é um golpe, não é nada. Porque a gente pagou 10% da dívida e a dívida foi quitada. Hoje, para a honra e para a glória de Deus, não é para nós. Nós entendemos que a nossa vida financeira, ela é reflexo da nossa fidelidade que a gente tem a Deus. É reflexo dos mandamentos que a gente segue. E agora a gente conseguiu terminar, no ano passado, o CRAU, com o Aldo sendo o nosso facilitador. Deus usou a vida dele também para fechar, para selar esse curso, mas também esse conhecimento, e a gente poder estar aqui hoje também. Então, de uma dívida, de uma renda de R$6 mil em 2020, hoje a gente tem uma renda de R$60 mil. E o importante é falar de valores aqui, porque quando a gente sobe para falar de bênçãos que Deus curou o câncer, a gente dá detalhes, né? de radiografia, de tudo mais. Mas é importante a gente abrir os valores, e é tudo para a honra e para a glória de Deus. Nós estamos há 3, 4 meses numa casa de 150 metros quadrados, que nós pedimos especificamente para poder receber os gideões que eu faço parte, quando tiver a reunião, para receber a nossa célula, para a nossa célula poder multiplicar. Porque a gente tinha um apartamento de 40 metros quadrados. Não tinha nem como crescer a célula, porque não cabia. Quando era lá em casa, era um desespero, e era criança, e era um fervo todo, e era calor ou era frio. E eu falei, Deus, eu quero ter uma casa grande para encher isso aqui de gente para o Senhor. E a gente pôde acolher um missionário, porque a gente tinha espaço, tinha conforto para ele. Tinha todo um andar lá. O 3º andar era todo para ele, ele ficou super feliz. Então, a gente teve essa caminhada, porque a gente entendeu que não é nosso. E hoje a gente vive, eu sei que é temporário, mas a gente vive com nada nosso. O nosso carro é alugado, a nossa casa é alugado. A empresa que eu tenho, eu sei que não é minha, que a empresa é de Deus. E aí, quando vem os pedidos da igreja para construir, para a gente ajudar a construir o estacionamento, para ajudar na Pamosse, para ajudar nos ar-condicionados do Guardiões, eu não tenho nenhuma hesitação em fazer o Pix, porque esse dinheiro nunca foi meu. Eu sei que o que eu consigo fazer foi os R$6 mil muito mal gastos. A partir daí, é Deus, não é nosso. Não é nosso. E, para finalizar, eu tenho hoje, e Deus nos abençoou nesses anos, nesses poucos 3 anos, com uma empresa nova. Então, a gente ainda tem o estúdio, e temos hoje uma agência de marketing digital, e nós fazemos anúncio, né, na Meta, TikTok, no Google. E hoje eu administro, a minha empresa administra, quase entre R$400 e R$500 mil por mês de dinheiro dos meus clientes.
Então, por nós sermos fiéis no pouco, Deus permitiu que a gente administrasse o dinheiro de outras pessoas. E eu falei para Deus esses dias, quando eu vi o quanto eles estavam gastando, eu falei, Deus, ainda bem que o Senhor me tratou, porque, olha só, quantos funcionários essas empresas não geram, quanta negociação, quantas pessoas podem ser abençoadas pelo trabalho que a minha empresa faz. Mas se isso acontecesse há 4 anos atrás, eu não conseguiria fazer. Amém. Pode dar uma salva de palmas aí, obrigado, queridos. Bênção demais. É especial demais, porque nós somos um ser que temos um corpo, uma alma, um espírito, nós vivemos aqui, temos sim uma necessidade de prosperar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, e isso é um desejo de Deus. Eu quero dar continuidade nessa mensagem, queria que você abrisse, apesar que vai ser projetado, Malaquias 3. Quando nós falamos de Malaquias 3:10, o pessoal já fala assim, já vai falar sobre dízimo, e é isso mesmo, nós vamos falar sobre dízimo, mas é muito mais do que dízimo. Nós vamos falar de uma mordomia. Eu quero trazer alguns princípios aqui que vai nos ajudar a olhar o dinheiro, olhar as finanças, numa perspectiva bíblica. Nossa perspectiva é muito mais do que o recurso, muito mais do que o dízimo que Deus requer fidelidade, muito mais do que a oferta que Deus requer liberalidade. Mas Deus está olhando mais para o coração do doador e do dizimista do que propriamente para aquilo que ele entrega. Então, Malaquias 3... nós vamos ali a partir do versículo 6, vamos ver que o texto diz o seguinte, de fato, eu, Senhor, não mudo. Ele já começa, eu, Senhor, não mudo. É o mesmo Deus que fez Abraão prosperar, é o mesmo Deus que fez José administrar toda aquela riqueza do Egito, é o mesmo Deus que fez prosperar Davi, Salomão. Ele não muda, ele é hoje, certo? Então, por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Volte a mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam um dízimo todo do depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Imporei as mãos, que pragas devorem suas colheitas, e videiras nos campos não herdarão o seu fruto. Sabe, esse texto, ele está dizendo algo muito especial com relação a dízimos e ofertas, mas é muito mais do que isso. Quando nós olhamos o contexto de Malaquias, ele está levando uma palavra de Deus ao povo, mas ele não está dizendo uma palavra de Deus, dizendo que eles não estavam dizimando e ofertando. Quando nós vamos lá no capítulo 1 de Malaquias, no versículo 6, ele diz lá, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? No versículo 7 diz ali, trazendo comida impura ao seu altar, e como assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Olha só, na hora que trazem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora que trazem animais aleijados e doentes como oferta, também não vê mal algum? Tente oferecê-lo de presente ao governador, será que ele vai se agradar de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O que Malaquias está dizendo para o povo é o seguinte, vocês estão trazendo as ofertas, vocês estão trazendo o dízimo, só que vocês não estão obedecendo a Deus. Uau, mas como assim? Não estão obedecendo, por quê? Porque Deus não pede o que sobra, Deus não pede o resto. As premissas de Deus eram o quê? Traga os animais perfeitos, as primeiras crias perfeitas, certo? E eles estavam levando os animais que eram aleijados, animais que eram o que sobrava. Então é muito mais do que você participar do procedimento da oferta, mas Deus está olhando para o coração do ofertante e dizendo assim, vocês estão fazendo errado. E aí eu pergunto, você tem sido um bom mordomo daquilo que Deus tem te dado? E eu não estou falando só de finanças, tem pessoas que vão lá, pagam todas as contas, fazem tudo, tá, beleza, o que sobrou aqui? Bom, sobrou isso daqui.
então isso aqui eu vou entregar de dízimo. Dízimo é 10%. A palavra é muito clara. As pessoas tentam, será que é, será que não é? Não é coisa da lei? Nós vamos ver que não é coisa da lei, não. Ela está presente hoje. Mas além do dízimo, a liberalidade na oferta. Mas sabe, essas pessoas que entregam o que sobram, estão desonrando a Deus. Mas aí, isso é um reflexo do que acontece com a vida, com as outras áreas da vida. E aí eu trabalho tanto, porque dinheiro é meu Senhor, e eu deixo para a família que sobra. Eu não tenho tempo de qualidade com a minha esposa, com o meu esposo, não tenho tempo de qualidade com os meus filhos, porque a minha prática é entregar o que sobra. Tempo com Deus? Da onde que eu vou ter tempo com Deus? Eu vou, já amanheço com a agenda lotada, tal. Sobrou um tempinho no final, eu vou e faço uma oraçãozinha. Oro na refeição, e eu de repente leio um versículo no Instagram, e eu entrego para Deus o que sobra. Deus não está preocupado com a sua performance. Deus não está preocupado com aquilo que você faz no teu dia a dia, mas como você faz? Como é que está teu coração? Será que você tem honrado a Deus? Será que você tem se entregue totalmente a Deus? Ou você tem vivido um relativismo? E quando eu olho para esse alerta de Malaquias, eu trago alguns ensinamentos aqui que eu queria rapidamente passar para vocês, para nós, para que nós possamos crescer. E o primeiro deles, o que Malaquias está dizendo para o povo? Volte ao propósito de Deus em todas as áreas. Quando nós vamos ali no versículo 6, que diz que Deus não muda, vocês descendentes de Jacó não foram destruídos, ele diz no versículo 7, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Volte para mim, e eu voltarei para vocês. Quantas pessoas perderam a direção, perderam o propósito, porque deixaram que o dinheiro fosse senhor da sua vida? Quantas pessoas perderam a direção, perderam o propósito de Deus, porque simplesmente distorceram aquilo que Deus estava pedindo para você? Que não é somente uma fidelidade em algo A, B ou C. Queridos, quando nós participamos do momento de dízimos e ofertas em todos os cultos, é algo muito simples, nós estamos relembrando, assim como a ceia do Senhor, as ordenanças, ela relembra mensalmente a morte e ressurreição de Jesus. É assim como nós, com o batismo, nós tornamos público ali uma decisão que transformou as nossas vidas. Os dízimos e ofertas, nós estamos relembrando que nós dependemos de Deus. Se você pegar um buquê de rosas e levar para sua esposa, uau! Será que ele impacta? Agora pega esse buquê de rosas e cada dia dê uma para ela, todos os dias. O impacto é outro, mas é o mesmo buquê. Sabe, quando nós participamos desse momento, nós estamos honrando a Deus, porque olhando para a realidade de Malaquias, existia uma promessa para aquele povo, e eles estavam perdendo, tirando os olhos da promessa, e começaram a relativizar aquilo que Deus pediu para fazer. A fidelidade, a regularidade é algo que Deus nos desafiou a vivermos. Nós estamos aqui nesse ambiente, é um ambiente gostoso, você tem aí uma cadeira confortável, nas próximas semanas estaremos pintando as paredes, estaremos fazendo algumas reformas aqui, compramos o terreno aqui do lado, temos as congregações, esse final de semana temos 47 homens ali na IBB Campestre, sendo impactados ali pelo poder de Deus, celebrando a vida, mas tudo isso é possível por quê? Tudo isso aqui, não chegou um empresário e falou assim, olha, vem aqui, eu vou dar um patrimônio para a igreja, não foi isso não. Tudo isso daqui foi fruto de uma fidelidade e regularidade do povo de Deus. Aqui tem irmãos e irmãs que recebiam meio salário. E os 10% do meio salário, recebido com a mesma gratidão de um empresário que o dízimo é 100 mil. Porque não é o valor monetário, é o coração. Você tem dificuldade para lidar nessa área? De repente, esse assunto é um pouco desconfortável, você tem que olhar para o teu coração. Certo? Porque nós conversamos sobre finanças, assim como nós falamos em casa, nós tratamos aqui. Certo? Então, participar do reino através da mordomia vai além de entregar os dízimos e ofertas, é um ato de honra a Deus, através dos meus recursos. É uma devolução do que não é meu, mas algo que foi confiado a mim por Deus para administrar e para abençoar.
Voltar aos princípios é você entender claramente que Deus está te chamando para você realinhar a tua visão em relação à honra. Porque se você não liga a fidelidade nos dízimos e ofertas à honra a Deus, alguma coisa está errada. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não pede, venha a mim e entreguem dinheiro. Venha a mim e honra. Certo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todos os princípios. Ele trabalha a honra. O que nós vivemos na entrega das nossas vidas é consequência. Você precisa honrar sua família. Não porque Deus pede para honrar, mas você precisa desejar honrar. Você precisa amar seu esposo, a sua esposa. Não porque a palavra diz que é para amar, você precisa desejar amar. Você precisa investir na vida dos seus filhos. Não porque Deus nos deixa a responsabilidade como pais de preparar as flechas para serem lançadas, para fazer a diferença nessa geração. Mas porque eu desejo fazer isso. Porque eu desejo ajudar meus filhos a desenvolver todo o potencial deles. Você tem sido bom mordomo em tudo que Deus tem entregue a você. Hoje muitas famílias se perderam. Homens, mulheres, não tem mais a família unida e conectadas porque perderam a dimensão da honra. E quando desonraram a família com adultério, ou com a imoralidade, ou com coisas que afastaram de Deus, perderam aquilo que Deus tinha dado de tão precioso. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, estamos falando de honra. Mas a honra vai mais do que dízimos e ofertas. É um coração inclinado a honrar a Deus. E quando olho para Malaquias, vejo um segundo desafio para nós não transformarmos o dinheiro em uma maldição. O dinheiro tem que ser uma bênção. Sabe? E ele diz ali no versículo 8, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Qual que é o requisito para roubar? O requisito para roubar é o quê? Eu pegar uma coisa que não é minha. Eu posso roubar meu celular? Vamos lá. Plano para roubar o celular. Vou roubar meu celular. Puf. Eu posso? Não, já é meu. Se o celular já é meu, eu não tenho como roubar. Então, se a palavra está dizendo, não roube de Deus, isso quer dizer que o dízimo não é meu, é de Deus. As pessoas tentam relativizar, mas será que é mesmo roubar? Tecnicamente não seria roubar, seria furtar. Porque juridicamente o roubar é usando arma de fogo. Usando um elemento extra ali, eu não vou entrar, senão tem uns professores de direito aí, depois vamos pegar aqui. Criminal não é minha área. Mas sabe o que acontece? Para não roubar de Deus, eu preciso ir além da visão de ofertar financeiramente. Mas eu preciso honrar a Deus entendendo que tudo é dele. Então se eu chegar aqui agora e perguntar, na verdade eu vou fazer uma pergunta, não, vou fazer um desafio aqui. Quem agora pode me dar, não é emprestar não, me dar R$200? Quem pode me dar R$200 agora aqui? Opa! Olha aí, ó. Tá cheio da grana, hein? 200. Obrigado, mano. É meu? É meu. R$200 aqui. Que bênção. Por que ele foi tão rápido em entregar para mim, me dar os R$200? Alguém sabe? Porque era meu, eu que dei para ele. Falei assim, ó. Já era meu. Eu dei para ele, ó, na hora você me entrega. Agora, muita gente ficou pensando, aí, esse pastor vai me tirar dinheiro. Porque às vezes eu venho numa cosmovisão equivocada. Quando eu entendo que não é meu, eu não tenho dificuldade de entregar. Mas quando eu fico olhando, não é meu, não é meu, não é meu. E aí vem um espírito de como é que eu posso dizer?
Vocês entenderam. Então eu não dou algo que não é meu, eu devolvo. A oferta, sim, a oferta, Deus nos desafia a ser ofertante, é verdade. E nós podemos olhar para o nosso coração. Mas sabe, quando nós falamos em dízimos, muitas pessoas questionam, mas será que dízimo é do Novo Testamento mesmo? Será que é lá da lei? Na verdade, o dízimo vem antes da lei. Mas Jesus, você viu nas Escrituras Jesus revogando os dízimos? Os apóstolos revogando o dízimo? Não tem. O que acontece? Lá em Mateus 23, muito pelo contrário. Sabe que Jesus sempre pegou no pé dos fariseus ali, denunciando a hipocrisia deles. Mas tem um momento que Jesus elogiou, nas entrelinhas existe um elogio aqui. Mateus 23 diz lá, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Aqui até então tá, né, vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Vocês estão sendo fiéis no dízimo. Mas só que vocês estão fazendo com a motivação errada. Se você entregar o dízimo é somente um item da sua planilha financeira, existe algo errado na postura como você entrega seus dízimos e as suas ofertas. Porque deve ser mais do que uma planilha financeira. Eu lembro quando nossos filhos eram menores e já entregava sempre, foi muito fácil entregar com transferência bancária. E algumas vezes eu imprimia o comprovante e colocava dentro do envelope, para que eles pudessem ver entregando. Certo? E para que eles pudessem entender esse princípio. Certo? Porque o recurso que Deus coloca na nossa mão, nós podemos transformar tanto numa bênção como numa maldição. E por isso que, para não transformar uma bênção em maldição, eu tenho que sondar o meu coração. Deus está mais interessado no coração do ofertante do que na sua oferta. Lembra de Caim e Abel? Quando nós vamos lá em Gênesis, quando vai falar sobre Caim e Abel, em Gênesis, no capítulo 4, a palavra vai dizer algo muito especial. Olha, o Senhor aceitou o agrado de Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. O que ele está dizendo? Deus está dizendo que não aceitou a oferta, mas antes ele está dizendo que não aceitou a Caim. Ele primeiro não aceitou o ofertante, por isso que consequentemente não aceitou a oferta. Caim também entregou a oferta, só que o coração dele estava equivocado. Então, queridos, eu quero desafiar vocês, não transforme a bênção de Deus numa maldição, porque Deus nos abençoa para sermos uma bênção. Se coloque à disposição para ser um canal de bênção na vida das pessoas, na vida da sua família. Porque pessoas que às vezes prosperam financeiramente e tornam maldição, eles destroem a vida, não somente da família, mas quem está ao seu redor. Eu conheci um irmão muito querido, uma família abençoada. Ele foi promovido. Um cargo assim, na empresa muito destacado. Mudou de cidade. Chegou lá, agora ele tinha um cargo melhor, recursos melhores, ele olhava para o lado, tinha um aqui que era também no mesmo padrão dele, o outro aqui e tal, só que esse aqui, ele era divorciado, ele trabalhava 14, 15 horas, por isso que ele chegou aqui, e aí esse outro aqui também, vamos para a festa, e convidaram ele para os happy hour, não sei o quê, ele começou a olhar para aquilo ali, e a prosperidade financeira fez ele frequentar ambientes que de repente fez ele falar assim, não, meu casamento só está me prendendo, porque minha esposa só quer que eu vá na igreja, minha esposa só quer orar, não sei o quê e tal. Ele foi e acabou com o casamento. Ele transformou uma bênção em uma maldição. O dinheiro é amoral. O que eu faço com ele que vai fazer a diferença. Assim como o dinheiro até chegar entre nós pode ter sido usado para prostituição, para drogas, para bebida, como pode ele ter sido usado para oferta missionária, para abençoar o reino de Deus, para abençoar a minha família. Eu preciso não somente viver a fidelidade nos dízimos e ofertas, naquilo que Deus tem me dado, mas também administrar com uma boa mordomia aquilo que Deus tem me dado a oportunidade de abençoar a minha família, a minha vida, a minha empresa. Então, mais do que ser fiel com
os valores corretos. E para fechar, queridos, eu olho aqui para Malaquias. Eu vejo aqui que Malaquias, ele vai trabalhar esse alerta do coração do ofertante, da questão da honra. Ele vai trabalhar sim que temos que cuidar para não transformar bênção em maldição. Mas ele termina, nesse texto que nós lemos, trabalhando um princípio muito especial, que é o princípio da semeadura. A lei da semeadura. Que aquilo que você plantar, você colhe. Um agricultor que ele planta uma semente de milho, vai nascer milho, não vai nascer feijão. Só que se ele pegar aquela semente de milho, e ele consumir toda ela, vou transformar tudo em farinha, aquela farinha vai ser consumida. Se ele não replantar, o que vai acontecer? Ele vai perder a próxima colheita. Mas quando ele pega parte daquela colheita e ele transforma aquele milho numa semente, essa semente vai gerar outros frutos, que vai pegar milho e assim sucessivamente se torna exponencial. Quando nós pensamos na lei da semeadura, nós estamos falando sobre isso. Então, no versículo 10 ali, nós temos um texto que às vezes é distorcido a aplicação dele. Tragam um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-los. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto muitas vezes é usado para barganhar com Deus. Vou barganhar com Deus. Eu vou dar 1, vou receber 10. Eu vou dar 15, vou receber 20. Quantas histórias você conhece, de repente tem alguém próximo de você, que foram numa igreja onde eles manipulam a fé, fala assim, dá um carro que você vai receber 2. Dá 100 que você vai receber 1000. Fábio e a Pati não barganharam com Deus. Deus de 6.000 para 60, quantos por cento dá? Quem é bom de matemática aí, misericórdia? Pelo amor de Deus, não sei. 100? 200? 1.000%? 10.000%? Não sei. Não, eu sou de humanas, vamos lá. Mas sabe o que acontece? O propósito não foi esse. O propósito foi honrar a Deus. E quando nós entendemos que nós não podemos confundir viver o propósito de Deus com as consequências naturais de uma vida de obediência. Nós somos fiéis não porque nós queremos algo em troca, nós somos fiéis porque nós queremos honrar a Deus. E as bênçãos, fruto da fidelidade, é consequência. Queridos, você ser fiel nos dízimos, nas ofertas, é um princípio, e eu vivo isso, e as consequências, ela vêm. Sabe que a nossa casa, hoje nós temos uma casa quitada pela graça e misericórdia de Deus, num valor que nós não tínhamos condições de comprar. Mas quando nós mudamos para essa propriedade aqui, nós tínhamos um slogan, não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício. E eu olhava e falei assim, se a igreja pode dar um passo de fé assim, eu também posso. E participar da compra dessa propriedade nos incentivou a dar um passo de fé na nossa vida pessoal. E no começo tivemos que financiar uma parte, e Deus foi dando recurso, nós fomos antecipando aquele saldo devedor até a quitação do imóvel. Eu falei assim, será que se eu não tivesse sido fiel aqui, os desafios que Deus me colocou, do reino de Deus, eu teria experimentado a fidelidade? Eu não sei. Mas eu não fiz isso para aquilo. Aquilo foi consequência disso. Então, lei da semeadura. Semeie na vida de pessoas. Semeie no reino de Deus. Porque é isso que Deus pede para nós. Salmo 62, 10 diz lá, não confie na extorsão. Nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Certo? Nós precisamos entender que generosidade e avareza não tem a ver com o ato de dar, mas com a motivação do coração na hora de dizimar e ofertar. Eu preciso buscar, entregar o coração íntegro ao Senhor. Eu quero finalizar contando uma experiência pessoal com relação a essa lei da semeadura. Com relação a você sondar o teu coração. Porque às vezes o teu coração está com avareza e você não percebe. Eu já contei aqui há um tempo atrás, mas agora ele tem um complemento. Eu contei aqui, eu fui convidado para pregar numa igreja, aniversário de uma igreja no litoral do Paraná. E eu cheguei lá para
pregar naquela igreja. E eu cheguei mais cedo, né, com a cautela necessária ali com relação ao tempo, sempre o trânsito dá um problema, ou cheguei cedo lá. Falei, vou lá na panificadora tomar um café. Eu cheguei ali para tomar um café, e eu estava ali, uma mesinha, um café, um salgado e tal. Aí chegou um senhor, ele estava com um cheiro forte, um odor forte de urina. E ele chegou ali, aquela atendente, quanto que está o café? Está tanto. Ele olhou as moedas, não tem como me vender meio café? Não, não tem. E ela muito ríspida com ele. Quanto que está o salgado? O salgado mais barato que você tem? É tanto. Não tem como... Não, não tem. Não, você não vai conseguir comprar nada com esse dinheiro. Sai daqui. E ela foi ríspida ali. E aquele senhor saiu. E logo o Espírito Santo veio no meu coração. Por que você não pagou um café para ele? Ela veio instantaneamente assim. Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso? E eu fui lá, paguei a conta rapidamente e saí atrás dele, procurei. E de repente eu entrei no carro e comecei a rodar aquelas ruas próximas daquela panificadora. E eu não encontrei mais aquele homem. E aí eu falei assim, Deus, me perdoa. Eu perdi uma oportunidade de ser usado por Deus. Ser usado pelo Senhor para abençoar. Ele só queria tomar um café. Mas talvez, a forma egocêntrica como eu estava naquele momento, eu não fui sensível ao ouvir a necessidade de alguém que estava no meu lado. Às vezes o nosso coração está tão egocêntrico, tão focado na avareza, que nós perdemos a oportunidade de ser usado por Deus. Sabe, isso ficou martelando no meu coração. E eu não sei como aquele homem conseguiu sumir, porque deu menos de um minuto que eu paguei a conta e saí procurar ele. Peguei o carro, andei naquelas ruas em volta e não encontrei. Eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas Deus estava trazendo um ensinamento no meu coração. Mas agora, recentemente, eu estava numa reunião e resolvendo uma questão de um cliente ali e tal, e tinha um jovem casado com filhinha pequena. Ele estava chorando ali porque naquele acerto ele na verdade ele fez algumas coisas que não dava direito dele receber um valor ali. Ele estava com dificuldade, falou assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso comprar comida para os meus filhos, para minha filhinha, para minha esposa, e nós não temos dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer. Até resolver isso aqui, eu cheguei e falei para ele, o Espírito Santo veio, o mesmo sentimento, falei assim, calma aí, só que agora eu não vou deixar passar a oportunidade. Esqueça a questão da empresa, nós já vamos voltar aqui, tratar tecnicamente. Mas agora é eu, pessoa física, que estou falando para você. Me passa teu Pix aí que eu quero te abençoar. Porque Deus está mandando te abençoar. E peguei na hora, fiz um Pix para ele, falei assim, vai lá, vai no mercado, compra algo para sua família, compra a comida lá. Sabe, naquele momento meu coração se encheu de gratidão. É interessante porque a dona da empresa, quando ela ficou sabendo, e eu não contei, né, ela ficou sabendo, ela falou assim, não, você não sabe o que ele fez. Eu falei assim, não importa o que ele fez. Eu não vou deixar ninguém definir a minha atitude, aquilo que eu faço, com o que Deus tem colocado à minha disposição. Então, eu quero desafiar você, não fazer somente o que é certo, mas fazer com a motivação certa. Deus não está interessado no valor monetário, mas Deus está interessado no seu coração. Deus está muito mais interessado no coração do dizimista e do doador, do que no valor monetário que ele entrega. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que essa mensagem tenha impactado o teu coração. E eu quero trazer um desafio para você. Conhece alguém? Compartilhe essa mensagem, alguém que precisa ouvir. Se inscreva aqui no canal, coloque no sininho para você ser notificado das novas e outras mensagens que terão certamente para abençoar a sua vida. Então, que Deus abençoe. Tenha um ótimo e excepcional dia.